Ele era um dos homens mais poderosos do país. Um milionário, acostumado a controlar tudo, menos o coração da mulher que dormia ao lado dele todas as noites. Mas bastou uma mensagem no celular dela para derrubar todas as certezas que ele tinha. Então, ele fez o impensável. Trocou o paletó pelo boné, o império por um táxi, e saiu pelas ruas disfarçado, até que o destino colocou a própria esposa no banco de trás. Ela entrou sem saber quem estava ao volante, e ali, diante de um estranho, desabafou tudo o que nunca teve coragem de dizer ao próprio marido. O que ela revelou naquela corrida, entre semáforos, saudades e segredos, mudaria a vida dos dois para sempre. E o que acontece depois dessa corrida, ninguém estava preparado para ver, porque o que essa mulher revelou dentro daquele táxi, sem saber que estava falando com o próprio marido, foi tão forte que nem todo o dinheiro do mundo conseguiu impedir o que viria depois. Se você já ficou arrepiado só com o começo, deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa história vai mexer com o seu coração, até o último segundo. Vamos lá? A garagem da mansão Santiago parecia um cenário de cinema. Carros esportivos em ordem impecável, o reflexo das luzes no capô das máquinas importadas, o silêncio de quem tem tudo, e mesmo assim sente falta de algo. Eduardo Santiago estava parado diante do espelho de seu camarim pessoal. Não usava seu habitual terno de alfaiataria. Vestia uma camisa simples, uma jaqueta preta, calça jeans desbotada, tênis discretos. No rosto, uma barba mais por fazer. E por cima dos olhos, um par de óculos escuros. Por fim, o boné. Era quase uma caricatura de si mesmo. E mesmo assim, ao se olhar, ele sentiu que nunca esteve tão próximo de encarar quem realmente era. Ali não estava o CEO que estampava revistas de negócios. Não estava o investidor brilhante, o filantropo admirado. Estava apenas um homem. Um homem que não sabia mais se a mulher com quem dormia ainda o amava. E tudo começou naquela terça-feira comum. Flávia havia deixado o celular em cima da mesa, destravado, enquanto subia para o banho. Eduardo não era o tipo de homem que bisbilhotava, até aquela noite. Algo dentro dele simplesmente gritou. Uma intuição, um impulso, e foi só uma mensagem, mas bastou uma. Eu não sei até quando vou aguentar. Era dela. Não havia nome do destinatário. A conversa estava silenciada, mas a frase o atravessou como lâmina. E ali, naquele instante, o homem milionário entendeu que dinheiro nenhum no mundo compra um coração que já começou a partir. Não confrontou, não perguntou. Apenas começou a observar. Naquela mesma semana, Flávia passou a sair mais cedo, a voltar mais tarde. As roupas estavam diferentes, a maquiagem mais leve, mas havia uma sombra nos olhos dela, um cansaço que não era físico. E então, no silêncio de uma madrugada, Eduardo tomou uma decisão que ninguém esperava. Foi até uma de suas empresas de transporte, mandou buscar um táxi antigo da frota executiva e pediu para que fosse deixado na garagem da casa. Despediu o motorista por uma semana, mudou seus horários, cancelou reuniões e na sexta-feira à noite dirigiu até um ponto estratégico da cidade com o carro descaracterizado. Esperou, como um taxista comum, um homem com o rosto escondido por um boné, barba mais cheia, óculos escuros, um completo estranho. O rádio tocava baixo. O banco tinha cheiro de couro velho. E o coração dele, que sempre pulsou com números e negociações, agora batia com medo. E então, por volta das 19h47, ela apareceu. Flávia usava um vestido azul marinho, um casaco leve e os cabelos soltos, levemente ondulados. Estava linda, mas algo nela parecia distante. Ela abriu a porta traseira do carro, entrou e disse com a voz baixa: "Boa noite, Vila das Palmeiras, por favor, Rua 14. Eduardo engoliu seco. "Boa noite, claro", disfarçou a voz, tornando-a mais grave, rouca. O carro começou a se mover. E com ele, o mundo de Eduardo também começou a sair do lugar.
Nos primeiros minutos, Flávia ficou calada. Observava a janela como quem procura algo que se perdeu no caminho. Até que ela respirou fundo e falou: "Você já amou alguém que parecia ter se tornado outra pessoa?" A pergunta veio do nada. Eduardo manteve os olhos na estrada. "Já vi coisas assim por aí", respondeu com cautela. Flávia deu um sorriso triste e continuou: "Eu sou casada há 7 anos, com um homem que eu amei de verdade, mas ele se perdeu no meio do próprio sucesso." As palavras foram entrando no peito de Eduardo como farpas. Ele sempre foi brilhante, sabe? Inteligente, carismático, apaixonado. No início, ele me olhava como se eu fosse o mundo, e hoje nem lembra que eu existo quando está ao telefone. O trânsito estava lento, o céu começava a fechar, e Eduardo sentia o volante escorregar das mãos suadas. Eu pensei em ir embora muitas vezes, mas nunca fui. Talvez por covardia, talvez por esperança. Ela fez uma pausa. Ou talvez porque eu esperava que ele me ouvisse. Só uma vez. Não com os ouvidos, mas com o coração. Eduardo não conseguia olhar pelo retrovisor. O medo de encarar os olhos dela e deixar cair a máscara era real. E hoje, Flávia engoliu as palavras. "Hoje eu peguei um táxi porque preciso pensar, antes de fazer algo que talvez seja tarde demais." Eduardo apertou o volante. Queria dizer: "Não vá embora." Queria gritar: "Eu estou aqui." Mas apenas respondeu: "Às vezes a gente precisa de silêncio para ouvir o que realmente importa." Flávia concordou com um leve aceno. "O problema é que o silêncio tem sido o único som entre nós dois. Isso dói mais do que qualquer grito." A chuva começou a cair, tímida no início, depois mais forte. Eduardo ligou o limpador. A cidade brilhava sob os postes molhados. O carro seguia em frente, mas o tempo parecia retroceder, levando-o para o início de tudo, para o primeiro beijo, para o dia em que a pediu em casamento de surpresa no terraço de um hotel, para as manhãs em que acordava só para vê-la dormindo. E agora, ela estava a centímetros dele e ele era apenas um estranho. O carro parou em um sinal vermelho. O rádio tocava uma música suave. Flávia falou mais uma vez, agora com a voz embargada: "Se você ama alguém, diga." Antes que ela comece a esquecer o som da sua voz. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Queria que ela soubesse que ele estava ouvindo. Queria que ela soubesse que ele estava ali. Mas por enquanto, ainda não era a hora. O sinal abriu. Ele acelerou. E com cada metro rodado, Eduardo se aproximava mais de uma verdade que talvez nunca estivesse preparado para ouvir. Mas precisava ouvir, porque o amor não sobrevive em silêncio por muito tempo. O destino da corrida se aproximava, mas o que Flávia ainda não sabia era que aquela corrida não estava levando ela a um endereço qualquer. Estava levando direto para a maior revelação da sua vida. E quem estava ao volante não era apenas um taxista. Era o homem que ela jurou amar para sempre e que agora ouvia tudo, sem poder dizer nada. E no banco de trás estava a verdade que poderia destruir ou salvar o que ainda restava entre eles. O carro seguia silencioso pelas ruas molhadas de São Paulo, onde os reflexos dos faróis se confundiam com as gotas que escorriam pelo vidro. Eduardo mantinha as mãos no volante, tentando controlar a tensão que fazia cada músculo de seu corpo parecer mais pesado do que nunca. No banco de trás, Flávia apertava os dedos uns contra os outros, o olhar perdido na paisagem pela janela. A respiração dela estava mais pesada. E mesmo sem ver seu rosto, Eduardo sabia. Algo estava prestes a ser dito. Algo que talvez ele não estivesse pronto para escutar, mas que precisava desesperadamente ouvir. "Estranho isso, né?" Flávia disse com um meio sorriso sem cor. "Falar com alguém que não conhece a gente às vezes é mais fácil." Eduardo manteve os olhos na pista. O retrovisor mostrava apenas o vulto dela. Seu coração disparou com aquela frase. Ela se abriria. E ele, de algum modo cruelmente necessário, era o ouvido perfeito. "Já ouvi isso antes", respondeu com a voz rouca propositalmente.
Às vezes, os estranhos ouvem melhor do que os que estão perto. Ela soltou um riso curto, sem humor. Meu marido não me ouve há meses. Talvez anos. A frase bateu forte. Eduardo sentiu o ar nos pulmões sumir por um segundo. Queria se virar, perguntar: por quê? Onde foi que eu me perdi de você? Mas ficou em silêncio. Eu não sei exatamente quando começou, Flávia continuou, mas foi como uma rachadura invisível. No começo, era só um frio leve, como uma janela esquecida aberta no inverno. E, de repente, era um abismo. Eduardo apertou o volante com mais força. Por trás do disfarce, a dor escorria como a chuva lá fora. Ele mudou tanto, ela disse. Ou talvez tenha voltado a ser quem sempre foi, e eu só não quis enxergar. O táxi virou à esquerda, entrando numa via mais estreita. As luzes dos postes piscavam, como se a cidade também estivesse hesitante em iluminar aquele caminho. Eu cheguei a pensar que havia outra mulher, confessou. Mas depois percebi que não, que talvez o problema fosse ainda pior. Ele estava apaixonado por si mesmo, pelo sucesso, pelo controle, pela imagem. Eduardo engoliu seco. As palavras cortavam como navalha. Ouvia da própria esposa uma descrição de si mesmo que jamais teria coragem de admitir. Houve um dia, ela disse com a voz falhando, que eu cheguei a ensaiar minha saída. Eu escrevi uma carta, arrumei uma mala, esperei ele sair de casa. O estômago de Eduardo se revirou. Ele se lembrava vagamente de um fim de semana em que chegou tarde, depois de um evento de negócios em Brasília. Ela estava estranha, silenciosa, mas ele não perguntou nada, não percebeu nada. Eu estava com a chave na mão, pronta para sair, mas não fui. Eduardo não se conteve. Por quê? Foi a primeira vez que se arriscou com uma pergunta direta. Flávia suspirou, longa e dolorosamente. Porque havia uma fotografia na entrada da sala. Aquela do nosso primeiro Réveillon juntos, sabe? Eduardo sabia. A imagem ainda estava lá. Os dois rindo na praia, de branco, ela com um brilho nos olhos que ele não via há muito tempo. Eu olhei para aquilo e desabei. Sentei no chão, chorei e percebi que ainda amava ele, mesmo que ele não estivesse mais ali. O semáforo fechou. Eduardo parou o carro. O coração batia como se fosse explodir. Queria dizer, eu também ainda te amo. Mas não podia. Não agora. Você acha que é possível amar alguém e mesmo assim desistir? Ela perguntou quase sussurrando. Eduardo hesitou. Acho que às vezes a dor de tentar é maior do que o medo de perder. Flávia assentiu em silêncio. Seus olhos estavam marejados, embora ela tentasse disfarçar. Eu só queria que ele tivesse me notado, que tivesse me tocado. Sua voz falhou. Que tivesse dito que sentia minha falta. Porque eu senti. Senti muita falta dele mesmo quando ele estava do meu lado na cama. Eduardo precisou respirar fundo para conter as lágrimas que se formavam. O sinal abriu. O carro retomou o movimento. Mas nada parecia seguir adiante dentro dele. Tudo estava preso, trancado em algum lugar entre a culpa e o arrependimento. Eu pensei em procurar alguém, Flávia confessou. Não para trair, mas para lembrar como era ser vista, ser desejada. O coração de Eduardo pulou no peito. E fez isso. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois negou com a cabeça. Não, porque no fundo ainda era ele que eu queria. E quando o amor vira silêncio, a gente começa a gritar para dentro. O carro passou por um túnel. A escuridão envolveu tudo por alguns segundos. E naquele breve momento, Eduardo desejou que o tempo parasse, que pudesse sair dali, arrancar aquele boné, pedir perdão e prometer ser diferente. Mas sabia, ainda não era a hora. O túnel ficou para trás. A luz voltou. E com ela, a lembrança do que eles já haviam sido. Você deve achar que sou louca por estar contando isso a um estranho, ela disse, sem olhar para ele. Não acho. Loucura é guardar tudo isso dentro por tanto tempo. Flávia olhou pela janela, a mão apoiada no vidro molhado. Eu me pergunto se ele sente minha falta, se ele ainda pensa em mim como mulher, ou se eu virei só parte da decoração da casa. Eduardo freou suavemente ao ver um cruzamento movimentado.
Os carros passavam devagar, e ele aproveitou para tentar respirar. Ela continuava. Outro dia eu encontrei um bilhete antigo no meio dos meus livros. Ele tinha escrito numa época em que ainda deixava recadinhos escondidos para mim. Dizia assim: se você soubesse o quanto seu sorriso é minha casa, nunca pararia de sorrir. A voz dela tremia agora. Eu li aquele papel como se fosse a primeira vez, porque eu tinha esquecido como era ser amada por ele. Eduardo sentia como se o volante fosse se dissolver em suas mãos. Ele lembrava desse bilhete, lembrava da noite em que escreveu, lembrava do riso dela ao encontrar, do beijo leve na nuca, do perfume suave da pele. E agora tudo isso parecia distante, como se tivesse pertencido a outra vida. O GPS indicava que estavam a 15 minutos do destino. Eduardo olhou rapidamente pelo retrovisor. Viu o rosto de Flávia parcialmente iluminado pela luz da rua. Ela estava machucada, ferida por ausências, por descuidos, por silêncios que ele mesmo construiu. Ela então fez uma pausa. O silêncio se prolongou por alguns minutos. O carro andava devagar. A chuva diminuía, mas o clima dentro do carro era outro, mais denso, mais carregado, até que ela disse: eu estou pensando em pedir o divórcio. Foi como se o ar sumisse de vez. Eduardo precisou segurar o volante com as duas mãos, como se fosse cair. Não porque não ame mais, mas porque amar sozinha cansa. Uma lágrima escorreu discretamente pelo rosto dela, e Eduardo viu, não apenas com os olhos, mas com a alma. A corrida seguia, mas o que estava em jogo agora era muito maior do que o destino traçado no mapa. Ela encostou a testa no vidro frio e sussurrou: eu só queria ouvir dele uma última vez que ainda me ama, antes de ir embora. O peito de Eduardo parecia prestes a romper, mas ele segurou, porque havia mais. Sabia que ela ainda não tinha dito tudo. E então ela disse: eu preciso contar uma coisa que nunca tive coragem de falar. Nem para ele, nem para ninguém. Ele sentiu o mundo parar por um segundo, uma verdade que guardei por anos e que talvez explique muita coisa sobre mim e sobre a forma como eu o amei. Eduardo manteve o carro firme, mas dentro dele tudo começava a ruir. Ela respirou fundo e começou a falar. E Eduardo, ali ao volante, soube naquele instante que não havia mais como voltar atrás. A corrida não era apenas pelas ruas da cidade. Era uma travessia entre o que foi, o que sobrou e o que talvez ainda pudesse ser salvo. Porque o que ela diria agora mudaria tudo. O carro deslizava devagar pela rua molhada, com os pneus cortando pequenas poças, como se fosse a própria vida abrindo caminho entre feridas antigas. No banco de trás, Flávia abraçava os próprios braços, como quem tenta se proteger do frio que vinha de dentro. Eduardo, ao volante, sentia o ar preso nos pulmões. Algo nela havia mudado no instante em que disse: eu preciso contar uma coisa que nunca tive coragem de falar. A frase ainda estava suspensa no ar, vibrando entre os dois como um fio invisível prestes a se romper. Eu nunca contei isso para ninguém, ela repetiu, agora mais baixa. Nem para ele e nem para mim mesma direito. Eduardo manteve os olhos na estrada, mas cada batida do coração parecia uma batida de relógio acelerando um destino inevitável. Ele não sabia o que vinha, mas seu instinto dizia que nada seria igual depois. Eu me apaixonei por ele, antes mesmo de ele me notar, disse ela, com os olhos fixos em algum ponto perdido da cidade. Muito antes. Quando ele ainda era só um jovem ambicioso demais, com o terno amarrotado e os olhos brilhando de fome por tudo. Eduardo apertou o volante. Lembrava dos seus primeiros anos como empresário, correndo de uma reunião para outra, subindo degraus de vidro em escadas escorregadias. Ele era incansável, cego pelo futuro. Eu trabalhava na lanchonete do prédio antigo da empresa, ela continuou. Era uma funcionária qualquer, uma das tantas que ele não via, mas eu via ele e ouvia. Houve uma pausa. Eduardo prendeu a respiração. As peças começavam a se mover.
Lentamente, uma lembrança surgia. O sorriso tímido de uma atendente que servia café com pão de queijo toda terça-feira, sempre com um bom dia suave. Eu sabia a hora que ele chegava, sabia quando estava mais tenso, sabia até o que ele gostava de comer quando estava nervoso. Eu anotava mentalmente. Era como se minha rotina girasse ao redor dos passos dele. O peito de Eduardo se apertou, e um dia ele falou comigo. Pela primeira vez, disse obrigado, e eu achei que fosse desmaiar. Ela soltou uma risada sem graça, mas havia emoção ali. Depois disso, a gente começou a se ver mais. Ele me ofereceu carona num dia de chuva. Me ouviu falar sobre um livro que eu estava lendo. Eu achei que era só gentileza, mas para mim já era amor. Ela parou por um momento, como se reviver aquilo machucasse e aquecesse ao mesmo tempo. Quando ele finalmente me chamou para sair, eu pensei que fosse um engano, que talvez ele tivesse confundido meu rosto com o de outra. Mas aceitei. Aceitei porque esperei tanto por aquilo. Eduardo sentia o nó na garganta crescer. Ele lembrava daquele convite, lembrava do vestido azul, lembrava da primeira risada dela em seu carro, mas não fazia ideia de que havia um passado silencioso antes disso. Mas o segredo, ela retomou mais séria. O que eu nunca contei é que, naquela época, ele estava envolvido com outra mulher. O coração de Eduardo parou por um segundo. Uma mulher influente, rica, do círculo dele. Eu sabia, e mesmo assim, eu fui. A confissão saiu como um sussurro de vergonha e coragem. Eu achava que era só um flerte, algo que passaria, que ele me escolheria quando visse quem eu era de verdade, que ele deixaria tudo por mim. Mas ele nunca terminou com ela. Não de verdade. Eles foram e voltaram por meses, enquanto eu estava ali, esperando, fingindo que não doía. Eduardo parou o carro no sinal. A cidade ao redor continuava se movendo, ignorando completamente o terremoto que acontecia dentro daquele táxi. Ele dizia que ia resolver, que não era nada, que só precisava de tempo, e eu aceitava, por amor ou por fraqueza. Ela abaixou a cabeça. Eu me tornei aquela que sempre jurei que nunca seria. A mulher que espera migalhas, que aceita ser plano B, acreditando que um dia será o único destino. Eduardo não sabia se o frio que sentia era da chuva ou da culpa. Ele se lembrava vagamente daquela época, os telefonemas constantes da ex-noiva, os jantares forçados com investidores que envolviam aparições públicas com ela. Flávia nunca questionou, nunca reclamou, sempre esteve lá. E agora ele entendia por quê. Porque ela já tinha lutado por ele antes mesmo de ser escolhida. Quando ele finalmente me assumiu, eu já estava cansada. Mas mesmo assim, me entreguei. Me dei inteira, porque acreditava que o amor verdadeiro podia nascer mesmo depois de um começo torto. O carro voltou a andar, mas Eduardo estava paralisado por dentro. Só que isso nunca saiu de mim. A sensação de que fui uma escolha tardia, de que ele nunca soube do quanto eu sangrei em silêncio para estar ao lado dele. Ela olhou para as próprias mãos e depois para a cidade lá fora. Eu nunca falei, porque tive medo que ele visse em mim o que eu mais temia ver em mim mesma. Uma mulher ferida, insegura, menos do que merecia ser. Eduardo sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Agora entendia muito mais do que antes. Os silêncios dela, os olhares perdidos, as crises que ele nunca conseguiu decifrar. Ela havia carregado um amor cheio de espinhos desde o início, e mesmo assim ficou. E por mais que ele tenha mudado, que a vida tenha nos afastado, eu nunca consegui soltar essa parte do passado, porque ela é a raiz da minha dor. Flávia respirou fundo. E essa é a verdade que ele nunca soube. O táxi seguia em direção à Vila das Palmeiras, mas naquele momento não era o bairro que importava. Era o que estava acontecendo dentro daquele carro. Um desabafo de anos. Uma revelação que virava espelho para um homem que nunca soube da dor que causou no início e que talvez tenha passado anos tentando compensar sem saber. Quando eu pensei em ir embora,
Foi porque percebi que estava cansada de carregar tudo sozinha. Amor, lembranças, esperanças. Eu queria só ser leve, pela primeira vez. Eduardo parou o carro próximo a uma praça. A chuva havia cessado e as gotas escorriam devagar pelo vidro como lágrimas discretas. Ele se virou levemente, ainda disfarçado, e falou com a voz baixa, controlada. E se esse homem soubesse disso tudo agora? O que você acha que ele faria? Flávia sorriu triste. Eu acho que ele não saberia o que fazer, porque ele sempre foi bom com números, estratégias, contratos, mas nunca soube lidar com o que é simples, presença, afeto, escuta. Eu acho que ele se calaria, ou tentaria comprar meu perdão com gestos grandiosos. Ela encostou a cabeça no encosto do banco. Mas tudo o que eu queria era que ele segurasse minha mão. Só isso. Eduardo mordeu os lábios com força. O mundo parecia um lugar estreito demais para tanto arrependimento, mas ele precisava ouvir, até o fim. Sabe o mais irônico disso tudo? Flávia disse com um riso leve. Eu ainda o amo, mesmo depois de tudo, mesmo com essa ferida, porque o amor não apaga a dor, só aprende a conviver com ela. Os olhos de Eduardo estavam marejados, mas ele não deixou transparecer. Ela ainda não sabia quem ele era naquele carro. E por mais cruel que fosse aquele jogo de silêncio, talvez fosse a única maneira de conhecer a verdade nua dela, sem filtros, sem medo. Você é forte por ter ficado, ele disse, tentando conter a emoção. Ela assentiu. Mas agora, talvez seja hora de ir. Silêncio. O GPS indicava que faltavam apenas 2 quarteirões para o destino. Mas Eduardo sabia. Aquela corrida não poderia terminar assim. Não depois de tudo o que ouviu. Não sem ele fazer algo. Só que antes de qualquer decisão, ele precisava respirar. O carro se aproximava do número 118 da Rua 14. Mas ali, entre o volante e o banco de trás, havia 2 mundos prestes a colidir. Ela falou tudo, sem saber quem escutava. E ele ouviu, cada palavra como um soco no peito. Mas o que ele faria agora ainda era um mistério, porque às vezes a verdade liberta, e às vezes quebra tudo o que restava em pé. O carro virou lentamente a última esquina antes da Rua 14. A chuva tinha cessado completamente, mas no asfalto ainda brilhavam os rastros molhados da tempestade, que lá dentro ainda caía. Eduardo não conseguia dizer uma só palavra. Suas mãos ainda estavam firmes no volante, mas por dentro ele sentia como se tivesse levado um vendaval. Cada frase que Flávia dissera nos últimos minutos parecia reverberar em sua mente, desenterrando lembranças que ele havia enterrado sob anos de compromissos, reuniões, lucros e status. Flávia havia falado tudo, tudo o que doía, tudo o que sangrava. E mesmo sem saber com quem conversava, ela tinha entregado nas mãos de um estranho o que nunca ousou entregar ao próprio marido. E Eduardo era esse estranho, talvez pela primeira vez em muito tempo. "Mam, pode parar aqui", disse ela em voz baixa, apontando para um trecho da rua perto de um prédio simples. Eduardo assentiu sem dizer nada e encostou o carro. O motor ainda vibrava baixo, como um coração hesitante. Mas quando ela esticou o braço para abrir a bolsa e pegar o dinheiro da corrida, Eduardo foi tragado por um turbilhão de imagens. Sua visão, de repente, não estava mais naquela rua, mas sim muito tempo atrás. Era uma manhã comum no centro da cidade. Eduardo usava um terno azul marinho gasto, sapatos com o couro arranhado e uma pasta velha embaixo do braço. A sede da empresa onde estagiava ainda dividia espaço com uma escola de inglês e uma loja de fotocópias. Na portaria, uma lanchonete simples servia cafés e salgados para os funcionários. E era ali que ela estava, com o cabelo preso de qualquer jeito, rindo com outra funcionária e servindo café em copinhos de isopor. Flávia. Ele não lembrava exatamente o momento em que ela passou a chamar sua atenção. Mas, de alguma forma, aquele sorriso silencioso começou a acompanhar seus dias. Ela sabia exatamente como ele gostava do café.
Sabia o nome do livro que ele lia. Sabia que ele odiava tomate no sanduíche e que nas sextas-feiras sempre chegava atrasado. Ela via ele. E olhando agora com o coração em carne viva, Eduardo percebia que ele não via ela o suficiente. Lembrou-se da vez que a convidou para tomar um suco depois do expediente. Ele estava esgotado, tinha perdido uma licitação importante e só queria conversar com alguém que não tivesse nada a ver com negócios. Ela aceitou de imediato e os dois passaram horas falando sobre tudo, menos trabalho. Ela era leve, inteligente, cheia de vida, e Eduardo se sentiu visto por alguém que não esperava nada dele. Nenhuma performance, nenhuma imagem construída. Lembrou também do fim de semana seguinte, quando viajou com a então namorada oficial, uma mulher que fazia parte do seu mundo social. Lembrou-se da culpa que sentiu ao ver a mensagem de Flávia perguntando se ele estava bem, e ele nem sequer respondeu. E lembrou-se do dia em que Flávia apareceu na sede nova da empresa, onde ele já ocupava uma sala grande e confortável. Ela levava uma encomenda de café. Estava diferente, mais magra, o olhar um pouco mais apagado, mas ao vê-lo forçou um sorriso, e ele a tratou com frieza, não por arrogância, mas por medo, medo de que ela fosse a única pessoa capaz de enxergá-lo exatamente como era, sem escudo, sem cargo, sem máscara. Ali, naquele momento, dentro do táxi, Eduardo percebeu tudo. Flávia sempre foi sua verdade. Ela ainda estava mexendo na bolsa, sem saber que, enquanto buscava o troco para uma corrida, o homem que ela amava desabava em silêncio a centímetros de distância. Quanto deu mesmo? Ela perguntou, levantando os olhos. Ele se forçou a falar, mudando novamente a entonação. Pode deixar assim. Já valeu pela conversa. Ela sorriu, tímida, e guardou o dinheiro de volta. Obrigada por ouvir. Acho que eu precisava colocar para fora antes de tomar decisões das quais eu talvez me arrependesse depois. Eduardo não respondeu de imediato. Estava respirando fundo, tentando não fraquejar. Mas seus olhos, esses já o traíam. E ela pareceu notar algo diferente. Seus olhos, disse, franzindo a testa. Eles me lembram alguém. Ele desviou o rosto, disfarçando com um leve movimento no retrovisor. Deve ser só coincidência. Flávia encarou o banco da frente por alguns segundos. Seu coração parecia hesitar, como se parte dela soubesse, mas não quisesse acreditar. Eduardo sabia que o momento da verdade se aproximava, mas ainda não agora. Não ali, naquela esquina. Não com o peso do passado em seu colo. Ela desceu do carro devagar. Antes de fechar a porta, parou e olhou para ele. Espero que alguém te ouça, como você me ouviu hoje. Porque às vezes, um estranho faz mais diferença que uma vida inteira ao lado de alguém que nunca soube escutar. A porta se fechou. Eduardo ficou ali, com as mãos no volante, os olhos perdidos no retrovisor, observando-a entrar no prédio. O silêncio no carro era denso, quente, carregado, e então algo dentro dele se rompeu. Ele desligou o motor, encostou a cabeça no volante e chorou. Mas não era só por dor. Era também pelo reencontro inesperado com o passado, com o homem que ele foi, com os erros que cometeu, com os momentos que deixou passar e, principalmente, com a mulher que esteve ao seu lado o tempo todo, mesmo quando ele não merecia. Por longos minutos, Eduardo ficou parado ali, sozinho, enquanto a cidade seguia. Lá fora, os carros passavam apressados. As luzes dos postes acendiam, uma a uma. Lá dentro, um homem se reconstruía em silêncio, pedaço por pedaço. Ele não sabia ainda o que faria, mas sabia o que não podia mais fazer. Continuar fingindo que estava tudo bem, porque tudo estava longe de estar. Pegou o celular, abriu a galeria de fotos e começou a rever os momentos. Aniversários, viagens, tardes simples na varanda, fotos em que ela sorria de verdade. E outras em que ele mal olhava para a câmera, preso em um celular, em uma chamada de vídeo, em alguma negociação. A ficha caiu. O amor dela sempre esteve lá,
Ele é que esteve ausente. Fechou os olhos, respirou fundo e pela primeira vez sentiu que precisava se reencontrar com ela. Mas não como milionário, não como estrategista, não como o homem que todos admiravam. Precisava voltar como marido, como homem, como alguém disposto a ouvir e a merecer o perdão. Mas antes, precisava ser sincero com ela. A verdade não podia mais esperar. Enquanto o táxi se afastava devagar daquela rua, Eduardo olhou mais uma vez para o espelho retrovisor. Lá atrás, naquele prédio comum, estava a mulher que havia lhe contado tudo, sem saber que estava abrindo a alma para o próprio marido. E agora, ele sabia. Era hora de voltar, não apenas para casa, mas para ela. O céu voltou a fechar por inteiro pouco depois de Eduardo deixar Flávia naquela esquina. As nuvens pareciam carregar o mesmo peso que se acumulava dentro dele, denso e prestes a desabar. A cidade ganhava tons acinzentados. Era como se tudo ao redor sentisse que o que estava prestes a acontecer não era apenas uma mudança de tempo, era o ponto de virada de uma história. Eduardo dirigia devagar, sem destino. O táxi ainda exalava o cheiro suave do perfume de Flávia, uma mistura de flor e saudade. Ele manteve os vidros fechados, o rádio desligado e o coração escancarado. A confissão dela estava viva dentro de cada pensamento. O segredo que ela nunca revelou agora ardia nele mais do que qualquer dor que já sentira antes. Não era apenas a história da lanchonete, do amor silencioso, do passado que ela engoliu sozinha. Era o fato de que, por todos aqueles anos, ela carregou a ausência dele sem nunca deixá-lo de amar. Isso esmagava, e mais do que isso, abria portas. Porque pela primeira vez, Eduardo entendeu que o amor de Flávia nunca foi frágil, foi resiliente. E que talvez, só talvez, ainda houvesse tempo. Mas ele precisava fazer diferente. Não bastava voltar para casa. Não bastava tirar o disfarce e dizer que ouviu. Aquilo seria invasivo, injusto e covarde. Ele precisava chegar como um homem que escolhia escutar, não pelo acaso, mas pela coragem. Naquela noite, enquanto as primeiras gotas de uma nova chuva começaram a cair, Eduardo tomou sua decisão. Parou o táxi num posto de gasolina, abasteceu, comprou 2 garrafas de água e ficou ali parado no carro, observando as pessoas, vendo casais entrarem e saírem das lojas de conveniência. Um homem segurando o guarda-chuva para a esposa. Um rapaz abraçando a namorada enquanto atravessavam a rua. Pequenos gestos, coisas simples, coisas que ele tinha deixado de fazer. Eduardo fechou os olhos. Não era mais uma questão de orgulho, nem de tentar consertar tudo com discursos grandiosos. O que Flávia precisava, e sempre precisou, era de alguém que estivesse presente até quando o mundo estivesse ausente. E então, como se o universo colaborasse com seu plano, a chuva apertou. Primeiro leve, depois intensa. O céu desabou. Eduardo pegou o celular, desbloqueou e digitou a mensagem. Me encontra, preciso te ver. É importante. Mas antes de enviar, parou, apagou e digitou de novo. Tô passando aí para te levar em casa. Traz um guarda-chuva. Ou não. A mensagem foi curta, sincera, sem cobranças. A resposta chegou quase de imediato. Tá bom, tô descendo. Ele voltou até o endereço onde a havia deixado. Parou no mesmo ponto. E em segundos, ela apareceu na calçada. Agora de casaco grosso, com uma sombrinha vermelha pequena e o olhar curioso. Ao entrar no carro, olhou para ele e sorriu, meio sem graça. Você de novo. Eduardo disfarçou o olhar com os óculos escuros. Eu te disse, certas conversas não terminam assim tão fácil. Ela riu com suavidade. E certas corridas também não. A chuva batia no vidro com força. Eduardo colocou o cinto e arrancou devagar. Nenhum dos dois falou por alguns minutos. O silêncio era confortável, estranho e cheio de sentidos. Achei que não te veria mais, disse ela. Achei que você merecia mais uma corrida.
Flávia mordeu o lábio, sem saber muito bem o que pensar daquele estranho tão familiar. A cidade muda de cara na chuva, né? Ela comentou, tentando quebrar o clima. Às vezes, a gente também muda, respondeu ele. A resposta fez com que ela o olhasse de novo. Havia algo diferente, um tom na voz, uma intenção no ar, mas ela não sabia o quê. O táxi seguia, as ruas molhadas, os faróis refletidos nos espelhos d'água, os pedestres correndo com sacolas na cabeça. Eduardo dirigia sem pressa. Parecia esperar algo, ou conduzir a noite para onde queria. Até que, num ponto afastado da cidade, ele virou à direita e entrou em uma alameda tranquila, com árvores dos dois lados. A rua de paralelepípedo estava quase deserta, exceto por uma pequena praça no fim. Ali, no meio da noite e da chuva, ele estacionou. Flávia olhou em volta. Por que parou aqui? Ele respirou fundo. As mãos ainda no volante, mas agora mais leves. Porque a chuva limpa. Porque às vezes a gente precisa parar, antes de continuar. Ela o olhou, séria. Havia algo naquele homem que a desconcertava. Ele parecia mais próximo, mais real. Você tem algo para dizer? Perguntou, encostando-se no banco, como se sentisse que o momento havia mudado de tom. Eduardo virou-se lentamente, tirou o boné, depois os óculos, e quando seus olhos encontraram os dela, o mundo parou. Flávia demorou 3 segundos para entender. 3 segundos em que a respiração falhou, o peito disparou, o olhar congelou. Era ele, o tempo todo. Eduardo? A voz saiu trêmula, quase em sussurro. Ele assentiu. Eu não queria descobrir a verdade te vigiando. Eu queria ouvir a sua alma sem as barreiras que eu mesmo construí. E você me mostrou mais do que eu merecia saber. Ela o encarava como se tivesse levado um golpe. A respiração acelerada, o corpo encostado no banco, os olhos inundados de incredulidade. Você me ouviu esse tempo todo? Sim, ele respondeu com a voz firme, mas cheia de emoção. E cada palavra foi um espelho que eu vinha evitando há anos. Flávia fechou os olhos. O impacto daquela revelação era imenso. Não era apenas a vergonha de ter se aberto com alguém que achava desconhecido. Era a dor de ter sido ouvida tardiamente. E, ao mesmo tempo, era o alívio de finalmente ter sido escutada. Eu não sei o que dizer, ela murmurou, colocando a mão na boca. Não precisa dizer nada, Eduardo respondeu, porque agora é a minha vez de falar. Ele respirou longamente. Eu te perdi em partes pequenas e nem percebi. A cada vez que preferi um telefonema a um jantar, a cada reunião que atrasei em vez de correr para te ver, a cada beijo que deixei de dar, a cada noite em que deitei ao teu lado como se você fosse um móvel da casa. Ela chorava, em silêncio. Eu não vi o quanto você sangrava por dentro. E pior, eu nunca perguntei. Só aceitei seu silêncio como algo normal, como se você fosse feita para aguentar tudo calada. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Você carregou o peso do nosso amor nas costas sozinha. Enquanto eu me sentia um gigante lá fora, você diminuía dentro de casa. Isso me mata. A chuva batia forte no para-brisa. O mundo parecia chorar com eles. Me perdoa, Flávia, ele disse, com os olhos cheios d'água. Não por ter escutado escondido, mas por nunca ter escutado quando você estava gritando em silêncio do meu lado. Ela respirou fundo. Sua mão foi até a maçaneta da porta, mas não abriu. Estava em conflito, com raiva, com saudade, com alívio e com dor. Tudo junto, tudo misturado. Você não pode fazer isso, ela disse finalmente. Não pode fingir ser outra pessoa para me ouvir. Isso não é justo. Eu sei. Eu sei que não é, Eduardo respondeu, mas era a única maneira de quebrar o muro que eu mesmo construí entre nós dois. E agora, se você deixar, eu quero voltar, mas não para casa. Eu quero voltar para você. Ela o encarou. A chuva escorria pelas janelas, pelos vidros, pelos corações. Mas você me ouviu, como nunca antes, mas eu ainda não sei se isso basta.
Eu não quero que baste, eu quero que transborde. Eu quero aprender a te ouvir com os olhos, com o toque, com a alma. E se você me der essa chance, eu prometo nunca mais deixar você se sentir sozinha. Flávia ficou em silêncio. Por longos segundos, só o som da chuva preenchia o espaço entre eles. E então, ela fez o impensado. Abriu a porta do carro e desceu. A chuva caía sobre seus cabelos, seu rosto, seu corpo. Ela ficou ali, parada, debaixo da tempestade, olhando para o céu. Eduardo desceu também. Foi até ela, devagar, com medo, com desejo, com amor. E quando chegou perto, ela estendeu a mão. Eu ainda não sei se acredito no que você disse, ela confessou. Mas quero tentar sentir. Ele segurou a mão dela. Então me deixa ser o abrigo. Mesmo que agora a gente ainda esteja no meio da chuva. Ela assentiu. E ali, no meio da tempestade, com roupas encharcadas, olhos inchados e corações expostos, eles se abraçaram. Não como quem volta ao passado, mas como quem decide recomeçar, mesmo sem ter certeza do que virá. No meio da rua molhada, dois corpos se fundiram em um só abraço. E no silêncio daquele gesto, Flávia sentiu pela primeira vez em muito tempo que talvez ainda existisse amor suficiente para começar de novo. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir, porque quando a chuva passasse, o mundo real voltaria, e com ele a decisão de ficar ou ir de vez. A chuva tinha cessado. O céu, ainda nublado, parecia guardar em silêncio os últimos pingos daquela tempestade que havia molhado bem mais do que os corpos. Molhou as verdades, o passado e o coração de duas pessoas que já não sabiam como se tocavam, até aquele abraço acontecer no meio da rua. Eduardo e Flávia ainda estavam ali, de pé na calçada, como se tivessem parado o tempo. Ela com os cabelos colados no rosto, ele com a camisa encharcada e o olhar baixo, como quem teme quebrar o que acabou de reconstruir. Vamos sair daqui, ela disse com a voz quase um sussurro. Ele assentiu, sem dizer nada. Caminharam de volta até o carro. A porta do táxi se fechou com um estalo suave. Eduardo ligou o motor e acelerou devagar, com o para-brisa já limpo, mas a visão turva pela neblina do que ainda estava por vir. Flávia olhava pela janela, os braços cruzados, o rosto indecifrável. Havia aceitado o abraço, mas o coração dela ainda estava em guerra. Eduardo, por sua vez, tinha certeza de que havia chegado ao ponto mais delicado. E revelação da identidade já tinha sido feita, mas ainda faltava algo. A explicação. Porque não era só sobre quem ele era sobre por que ele fez o que fez. E agora não havia mais volta. Depois de alguns minutos em silêncio, ela perguntou: desde quando? Ele sabia que essa pergunta viria, e estava preparado para não mentir. Desde terça-feira passada, respondeu com calma. No dia em que você esqueceu o celular na sala e eu vi aquela mensagem. Ela olhou lentamente para ele, o olhar firme. Você leu minhas mensagens? Só uma. A que dizia, eu não sei até quando vou aguentar. Depois disso, não consegui fingir que estava tudo bem. Flávia apertou os dedos no próprio braço. E ao invés de conversar, você se disfarçou de taxista? A pergunta vinha carregada de mágoa. E ele entendeu. Eu fiquei com medo, disse, sem desviar os olhos da estrada. Medo de que você me respondesse com uma mentira, ou pior, com silêncio. Eu precisava ouvir o que você nunca teve coragem de me dizer olhando nos meus olhos. Ela riu de canto, um riso curto, cansado. Então você se achou no direito de me enganar? Não foi engano, foi desespero. E covardia também, eu admito. Mas foi a única forma que encontrei de te escutar sem te interromper, sem tentar justificar tudo como sempre fiz. Flávia o observou. Eduardo não era mais o homem de antes. Havia um desgaste em sua expressão, um cansaço que vinha da alma. Ela sabia que ele falava com verdade, mas isso não apagava o impacto do que sentia. Você me ouviu dizer coisas que nem eu sabia que ainda moravam em mim. Ela sussurrou. E agora, o que você quer que eu faça com isso? Eduardo estacionou o carro em frente à casa deles.
O portão estava fechado. A varanda apagada. Um lugar que por tanto tempo foi moradia, mas que já não parecia lar. Ele virou-se para ela, os olhos sem escudo, as mãos abertas no colo, como quem se entrega. Eu não sei o que você vai fazer, mas sei o que eu preciso fazer. Eu preciso te pedir perdão, de verdade. Não só por ter me disfarçado, mas por todos os anos em que eu fui só uma sombra do homem que você merecia. Ela não respondeu. Desceu do carro devagar. Eduardo fez o mesmo. Entraram juntos, mas com passos distintos. O chão da casa parecia diferente, mais ecoado, como se cada parede estivesse ouvindo tudo também. Na sala, ela deixou a bolsa sobre o sofá e se virou. Você sabia tudo sobre mim, Eduardo. Sabia que eu não suporto mentiras, que o que me afasta não é o erro, é a manipulação. Eu sei, ele respondeu com pesar, e mesmo assim fui até o limite, porque te ver escorregar pelos meus dedos sem fazer nada me matava aos poucos. Ela cruzou os braços, a respiração curta. E agora? Agora, eu quero te ouvir, sem me esconder atrás de nada. Ela hesitou. Caminhou até a janela e ficou ali, parada, olhando para o jardim molhado. O silêncio dela era barulhento, e Eduardo soube que era a hora de se despir, não do disfarce, mas do orgulho. Flávia, eu me perdi no caminho. Achei que o sucesso que eu construía era a nossa segurança. Que te dar uma casa bonita, viagens, estabilidade, era suficiente. Eu esqueci que você não se apaixonou por um homem que te dava coisas. Você se apaixonou por alguém que te escutava enquanto você falava sobre poesia, que ria dos seus comentários sobre filmes ruins, que te abraçava sem pressa no meio da cozinha. Ela virou, lentamente. E o que aconteceu com ele? Ele se deixou ser engolido por metas, por prazos, por pressões que nem vinham de você. E quando olhou para o lado, você já estava distante. Ela piscou rápido. As lágrimas estavam presas, mas prestes a cair. Você me perdeu aos poucos, Eduardo. E quando eu achei que tinha desaparecido dentro desse casamento, foi você quem voltou. De um jeito torto, estranho, mas voltou. Eu nunca fui embora de verdade. Só estava cego. Flávia caminhou até ele, parou a poucos passos de distância. Você acha que um gesto apaga tudo? Não. E nem quero que apague. Quero que transforme. Quero que seja o primeiro passo. Ela olhou para ele como quem ainda procura rachaduras. E se eu disser que preciso de tempo? Eu espero. O tempo que for. E se eu disser que ainda dói? Eu fico do seu lado. Até doer menos. O silêncio se instalou novamente, mas agora tinha outro peso. Era uma pausa com possibilidades, um intervalo entre a queda e o recomeço. Flávia respirou fundo. Eu vou dormir no quarto de hóspedes hoje. Tudo bem. Ele respondeu com um aceno de cabeça. Quer que eu durma fora? Ela pensou por um instante. Não, só preciso de espaço. Aqui dentro, disse, colocando a mão no próprio peito. Eduardo assentiu novamente. Ela subiu as escadas devagar, enquanto ele ficou na sala. Sentou-se no sofá e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a casa pulsar. Ainda havia mágoa, sim, mas também havia alguma esperança. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou deitado, olhando para o teto, pensando em cada palavra dita, em cada gesto, em cada silêncio que fez tudo aquilo ruir. Mas havia uma certeza, ele faria tudo diferente agora, um dia de cada vez, um gesto por vez. Na manhã seguinte, Flávia desceu cedo. Encontrou a mesa posta, pão fresco, café passado na hora, suco espremido. Tudo simples, mas com significado. Eduardo não estava ali, apenas um bilhete. Bom dia. Não fui longe. Só quero te dar espaço, mas estou aqui, hoje, amanhã. O tempo que você precisar. Ela pegou o bilhete com as mãos trêmulas e sentiu. Talvez ele finalmente tivesse aprendido. Ela segurou o bilhete entre os dedos como se fosse um pedaço do próprio coração que ele deixava ali. Porque às vezes, quando a máscara cai, o que se revela não é o monstro, mas o homem que ainda quer aprender a amar. E agora,
Só o tempo diria se o amor seria capaz de voltar para casa. O sol nasceu tímido naquela manhã. Ainda havia nuvens no céu, mas pela primeira vez em muitos dias, a luz encontrou espaço para passar. Flávia observava pela janela da cozinha o jardim úmido, onde algumas flores, mesmo molhadas, se abriam com leveza. Havia algo de simbólico naquela imagem, um prenúncio talvez. O bilhete ainda estava em suas mãos. Ela havia lido 3 vezes. Cada palavra parecia mais simples do que qualquer discurso que Eduardo já tivesse feito. Mas talvez fosse exatamente isso que a tocava. Não havia promessas extravagantes, nem apelos desesperados. Havia presença, havia disposição, havia espera. A chaleira começou a chiar no fogão. E Flávia se assustou levemente, interrompendo o fluxo de pensamentos. Preparou o próprio café e, em vez de se sentar à mesa como de costume, saiu até a varanda, ainda vestida com uma camiseta longa e os cabelos soltos. O vento da manhã era leve. E pela primeira vez em muito tempo, ela respirou fundo, sem aquele nó no peito. Eduardo não estava em casa. Ela caminhou até o portão, observando a rua. Não havia o carro dele, nem o táxi. Apenas o silêncio das manhãs de domingo. Mas pendurado na maçaneta da porta, ela notou algo. Um envelope pequeno, branco, com seu nome escrito à mão. Abriu ali mesmo. Dentro, um cartão. Hoje, ao meio-dia, no lugar onde tudo começou. Se você quiser me encontrar, estarei lá. Não havia assinatura. Não era preciso. Flávia sentiu o estômago revirar com uma mistura de ansiedade, nervosismo e algo mais antigo, curiosidade. Olhou para o céu mais uma vez e voltou para dentro, como quem aceita um convite que talvez mudasse tudo. O relógio marcava 11h55 quando ela chegou à lanchonete antiga, no centro da cidade. O lugar ainda existia, embora reformado. Era ali que, anos atrás, ela servia cafés e pães de queijo, enquanto observava o jovem ambicioso e distraído que subiria para mais uma reunião, sempre com o terno torto e os olhos cheios de mundo. Ela entrou. O ambiente cheirava a pão fresco e nostalgia. Sentou-se na mesma mesa, onde um dia ele havia lhe oferecido um suco, depois de um dia difícil. O tempo parecia parado. E então ele chegou. Eduardo usava uma camisa branca simples, calça jeans e nenhum dos símbolos de poder que costumava carregar consigo. Estava desarmado. E no olhar havia esperança. Você veio, ele disse, parando em pé diante dela. Eu vim, respondeu com firmeza, mas sem hostilidade. Posso sentar? Pode. Ele puxou a cadeira e se acomodou sem pressa. Por alguns segundos, ficaram apenas se olhando, como quem tenta encontrar as versões antigas um do outro, aquelas que se perderam em algum ponto do caminho. Por que aqui? Ela perguntou. Porque foi o lugar onde você me viu antes de todo mundo. Onde você me conheceu antes que eu me tornasse aquilo que o mundo queria que eu fosse. Ela assentiu. O garçom veio até a mesa. Eduardo pediu 2 cafés. Acha que dá para começar daqui? Ele perguntou. Começar o quê? Um novo capítulo. Sem mentiras, sem disfarces. Ela respirou fundo. Eu não sei se consigo esquecer tudo. Eu não quero que esqueça. Quero que me diga sempre quando doer. Quero que me olhe nos olhos e diga, não está bom, porque eu preciso de você inteira. E não de uma mulher que sorri por obrigação enquanto grita por dentro. Ela baixou os olhos por um instante. Ontem à noite, quando li seu bilhete, eu percebi que pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha. Eduardo esticou a mão por cima da mesa, oferecendo os dedos. Ela hesitou, mas então os tocou. E ali havia verdade, havia pele, calor, intenção. Eu tenho muito a reaprender, ele disse. Talvez leve tempo, talvez eu erre de novo, mas quero errar tentando acertar com você. Ela riu baixinho. Você sempre teve boa lábia, Eduardo. Dessa vez, é só coração. Os cafés chegaram. Eles beberam em silêncio, um daqueles silêncios que não pesam, que apenas existem. Depois de alguns minutos, Flávia perguntou, você ainda dirige o táxi?
Está lá na garagem, ele respondeu sorrindo. Penso em usá-lo de vez em quando. Me ajuda a lembrar quem eu sou de verdade. E quem você é de verdade. Eduardo ficou sério por um momento. Um homem que, por pouco, não perdeu o amor da própria vida por esquecer que presença vale mais que presentes. Ela fechou os olhos. As palavras batiam fundo. Eu ainda estou magoada, confessou. Ainda estou desconfiada. Ainda me sinto em pedaços. Então deixa eu te ajudar a juntar, um por um. Sem pressa. Ela o olhou como quem procura rachaduras e não encontrou. Só viu olhos que choraram, mãos que pediram perdão, ombros que se rebaixaram não por fraqueza, mas por humildade. Você tem tempo? Ela perguntou. Tenho o resto da vida, se for com você. Ela sorriu. E dessa vez o sorriso veio com lágrima, daquelas que não doem, libertam. Então, vamos para casa? Vamos para casa. Naquela tarde, Flávia voltou para o lar com o peito mais leve. E pela primeira vez em meses, ela entrou pela porta sem sentir que pisava em um terreno estranho. Eduardo a esperou no hall, sem dizer nada. Apenas segurou sua mão, e ela não soltou. Nos dias que se seguiram, não houve promessas vazias. Eduardo não fez discursos, ele fez presenças. Passou a acordar cedo para preparar o café. Começou a perguntar como ela estava. Voltou a escutar as histórias dela, mesmo que fosse só sobre um filme visto na TV. Começou a reaprender a tocar, não como quem exige, mas como quem oferece. Ele passou a escrever bilhetes, pequenos, espalhados pela casa. Seu sorriso me fez levantar da cama. Obrigado por ainda estar aqui. Ainda quero dançar com você na cozinha. Flávia não respondeu com flores. Ela respondeu com olhares, com aproximações suaves, com palavras que antes não saíam. E num sábado qualquer, quando os dois estavam dobrando roupas no quarto, ela se virou e disse, eu te amo. Eduardo parou o que fazia. Caminhou até ela e a abraçou com os olhos fechados. Eu te amo desde o dia em que você colocou açúcar no meu café, sem eu pedir. Ela riu e o beijou. Meses depois, num final de tarde dourado, os dois caminharam juntos até a garagem. Lá, o velho táxi ainda estava parado. Vamos dar uma volta? Ele perguntou. Com o disfarce ou sem? Sem disfarce, mas com coração. Ela entrou no banco de trás de brincadeira, e ele no banco da frente. Ligou o carro e seguiu pela mesma rota de meses atrás. Mas agora não havia tempestade. Só um céu claro e um horizonte aberto. Durante o trajeto, Flávia falou sobre um projeto social que queria apoiar. Eduardo a ouviu, opinou, incentivou. Os dois riram, lembraram, se tocaram com os olhos. E então, no mesmo semáforo onde um dia ela disse que estava cansada de tentar, ele parou o carro, desligou o motor e virou-se para ela. Me casa comigo, de novo? Ela sorriu emocionada. Dessa vez, com você dirigindo ao meu lado, não à frente. Prometo te escutar, a cada quilômetro, a cada parada. Então, sim, eles se beijaram ali mesmo, no meio do trânsito. Os carros atrás buzinavam, mas não importava. A vida podia esperar um pouco, porque o amor tinha acabado de chegar de novo. Às vezes, o que separa duas pessoas não é a falta de amor, mas o silêncio que cresce entre elas. O orgulho, a correria e os medos criam muros invisíveis, até que alguém tenha coragem de ouvir o outro de verdade, não com os ouvidos, mas com o coração. Eduardo precisou se disfarçar para enxergar o que estava diante dele o tempo todo. Já Flávia precisou desabar com um estranho para finalmente ser ouvida pelo homem que mais amava. Essa história nos lembra que nenhum amor sobrevive apenas de presença física. Ele precisa ser alimentado com atenção, com escuta e com gestos que tocam a alma. Talvez hoje alguém perto de você esteja gritando em silêncio. Preste atenção. Às vezes, um abraço vale mais do que 1000 palavras. Às vezes, admitir que errou é o único caminho para recomeçar. O amor verdadeiro não exige perfeição, só presença e coragem. E quando dois corações decidem se reencontrar, mesmo depois de tanta dor, ainda é possível voltar para casa e voltar para o amor.
Agora me conta aqui nos comentários, você acha que é possível recomeçar um amor depois de tanta dor e silêncio? Acredita que, quando há verdade, ainda dá para voltar para casa e para o coração de quem se ama? Quero muito saber o que você pensa. E se essa história tocou o seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque amanhã tem mais uma história emocionante esperando por você.